A paz do Senhor, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do curso Discipulado 1. Esta que é a última aula, a aula de número 13. O discípulo e o evangelismo. O texto bíblico de hoje está em Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O discípulo e o evangelismo. E a primeira coisa que nós falamos é por que e quando devemos evangelizar. Por que devemos evangelizar? Primeiro, porque foi uma ordem direta. Eu acabei de ler para ti. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi Jesus falando aos seus discípulos. Então nós precisamos pregar o evangelho. Por quê? Primeiro, porque é uma ordem de Deus, é obediência. É obediência, é uma ordem direta do Senhor. Segundo, porque Deus nos deu o privilégio de participar da sua obra. É um privilégio levar a palavra do Senhor e anunciar esse evangelho, essas boas novas que nós também temos recebido. Nós recebemos um grande presente da parte de Deus, a graça salvadora de Jesus, e precisamos compartilhar isso, não podemos esconder isso. Precisamos compartilhar isso com todos, porque Deus quer a salvação de todos. Nem todos aceitam Jesus, mas Deus quer a salvação de todos, e Jesus morreu por todos. E terceiro, por que evangelizar? Porque as pessoas precisam de um Salvador. A verdade bíblica é, o homem ele caiu no pecado, lá no Jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, a Bíblia inteira trata disso, da queda e redenção do homem, queda lá no Jardim do Éden, redenção através de Jesus. Adão e Eva deram ouvidos ao inimigo e pecaram, foram expulsos do paraíso, herdaram o pecado. E isso afeta a humanidade até hoje, já que eles eram os pais da humanidade. O homem, ele nasce debaixo do pecado. Todo mundo nasce debaixo do pecado. A criança ela não tem consciência do pecado, mas ela nasce debaixo do pecado. E logo quando se torna consciente, ela automaticamente já peca. Então o homem ele precisa de um redentor, de uma salvação. E nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, por que devemos evangelizar? Porque o mundo precisa ser salvo. O mundo precisa se reconciliar com Deus. O mundo caminha para a perdição. O céu existe, o inferno também. E aqueles que não entregam a sua vida para Jesus vão para o caminho mau. E há necessidade deles entregarem a sua vida a Jesus. Mas para que eles entreguem a sua vida a Jesus, eles precisam ouvir falar de Jesus. Há necessidade de ser pregado. É para isso que fazemos evangelismo, é para isso que existem missionários e missionárias no mundo, para pregar, anunciar o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque o homem precisa ser salvo. O homem precisa voltar à presença de Deus. Também por quê? Porque recebemos uma ordem de Deus. Também por quê? Porque é um grande privilégio anunciarmos as boas novas que nós temos recebido. Nós recebemos a salvação na pessoa de Jesus. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados. E se somos bons, nós queremos que isso também vá para outras pessoas, para os nossos parentes, para a nossa família, para os nossos amigos, que todos sejam alcançados pela salvação. E quando? O tempo é agora. Jesus diz que iria para o céu, preparar a morada e voltaria para buscar a sua igreja, enquanto o mundo caminha para a grande tribulação. Não sabemos quando ele voltará. Então o tempo é que se chama hoje. Hoje é o dia da salvação. É agora que se prega e agora que se converte. Há tempo e há fora de tempo se prega a palavra de Deus. No trabalho, nas igrejas, nas ruas, nas praças, nas escolas, nas repartições, em todo lugar se anuncia o evangelho. Se ouve falar a palavra de Deus, porque o tempo é agora. Quando se prega o evangelho? Agora. Não é para amanhã, não é para depois de amanhã, é para agora que se anuncia que Jesus é o Salvador do mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo está em pecado, o mundo está em dívida com Deus, eles precisam saber disso.
Eles precisam render as suas vidas ao Senhor Jesus, que é o único Salvador, o único dentre os homens que possa salvar a humanidade. Porque ele veio em carne, veio como homem, se sacrificou na cruz do Calvário, morrendo, derramando seu sangue para salvar os nossos pecados. Agora, ele é Deus, ele não é mais homem. E ele está lá para interceder por nós à direita de Deus, porque ele se sacrificou por nós. Se revestiu de humanidade, viveu como nós vivemos nessa terra, sem pecado, para garantir a nossa salvação. Morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia para garantir a nossa salvação e a nossa vitória sobre a morte. Segunda parte da aula: onde devemos evangelizar? Onde devemos? Eu até já falei alguns locais aqui. No culto, as igrejas estão aí de portas abertas. Há muitas igrejas, em muitos horários, todos os dias, sempre que você precisar ouvir uma palavra. Às vezes não é nem na igreja em si, mas a igreja está na internet, está nas redes sociais, está no YouTube, e você assiste a palavra, ouve a palavra a hora que quer. Todo mundo tem acesso. Hoje, todo mundo tem acesso à palavra. Ela é pregada nos cultos, ela é pregada nos lares também. Quantas pessoas recebem amigos, parentes nos lares e abrem a Bíblia e anunciam o Evangelho. Nos trabalhos, todo trabalho tem um crente, tem um cristão, toda repartição tem um cristão que está lá anunciando a sua palavra. Nos transportes públicos, você sempre encontra alguém com a Bíblia na mão também, anunciando a palavra, entregando um folheto. Receba aquele folheto, não jogue fora. Leia o que está escrito, veja a importância. Aquela mensagem é importante. Aquela pessoa deixou um tempo do seu dia dedicado para te dar uma boa nova, para te dar uma boa notícia. Ele quer o teu bem. Nos hospitais, onde as pessoas estão ali precisando de uma palavra de conforto, nos presídios, nas penitenciárias, nos orfanatos, nos leprosários, nos asilos, nas casas de recuperação, nas instituições públicas, em todo lugar. Há sempre um cristão com a Bíblia aberta, com um folheto na mão, pregando a palavra. Aonde se prega? Em qualquer lugar, irmão. Em qualquer lugar você anuncia a palavra de Deus. Quais são os requisitos? Eu preciso de um curso, eu preciso de uma formação em teologia, eu preciso de quê para evangelizar? O que é esperado? Como eu me torno um evangelista, um evangelizador? Como que eu faço isso? Primeiro, você tem que ler a Bíblia. Não há como você anunciar uma palavra se você não conhece a palavra. Você, primeiro, estuda a palavra conforme nós temos recomendado. Você novo convertido, começa do Novo Testamento, começa dos Evangelhos, Mateus, e vai até Apocalipse. Depois você pega o Antigo, mas começa dos Evangelhos. Estuda a palavra, veja o que Jesus fez, veja os milagres que Jesus anunciou, veja os confortos que Jesus deu àquelas pessoas. E é isso que você vai pregar, uma palavra de salvação. Então, qual é o requisito para você evangelizar? Primeiro, estude, leia a Bíblia. Não saia para evangelizar sem ler a palavra de Deus. Leia diariamente, pois você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. As folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Isso está em Salmo 1. Segundo, você tem que ter um desejo ardente pelas almas perdidas. Você precisa ter compaixão. Você precisa ter misericórdia. Você precisa ter piedade. Alguns crentes que têm ódio por pessoas que estão ali perdidas no pecado. Veja, elas estão caídas, elas precisam de misericórdia. Foi o que Jesus fez. Lembra daquele episódio que trouxeram uma mulher adúltera para Jesus julgar porque queriam apedrejá-la ela? E o que Jesus disse? Aquele que não tiver pecado, que joga a primeira pedra. Jesus não condenou ela. Jesus deu uma oportunidade. Perdoou os pecados dela e mudou a vida dela. Porque ele não veio para
condenar o mundo, ele veio para salvar. Esse foi o papel dele e também é o da igreja, o seu. Salvar almas. Outrora, você e eu estávamos lá, no pecado, na sarjeta. Alguns de nós estávamos na droga, alguns de nós estávamos na bebida, na jogatina, na prostituição. E Deus teve misericórdia da nossa vida. Alguém nos entregou um folheto, alguém nos leu a palavra, alguém esperou em nós, orou. Quantas pessoas oraram pela minha vida, pela sua vida, para que você fosse salvo? Devemos ter a mesma misericórdia. Vemos a pessoa no pecado, não é para jogar pedra, é para ter misericórdia, para orar, apresentar ela em oração, pedir misericórdia a Deus, pedir que Deus dê a oportunidade de salvação, na medida do possível entregar um folheto, entregar uma palavra, falar uma palavra, buscar o contato, para que estas pessoas também tenham a mesma oportunidade de salvação que nós tivemos e estejam do lado de cá como nós estamos hoje, e possam olhar o pecado de largo conforme nós fazemos hoje. No passado fomos nós, hoje são eles, mas no futuro eles podem estar aqui do nosso lado também. Você precisa ter amor pelas almas. Você quer evangelizar? Você precisa ter amor pelas almas. O evangelista, o evangelizador, o missionário, não é aquele que vai à rua, à praça, tacar pedra. Ele vai levar uma palavra de vida. Ele vai restaurar o doente. Isso é evangelho. Isso são boas novas. Se esse não é o teu espírito, você não pode sair para evangelizar e você precisa urgentemente conversar com Deus para que Deus quebrante seu coração, tire seu coração de pedra e põe um coração de carne no lugar. Porque você precisa ter piedade, misericórdia, compaixão. São 3 palavrinhas mágicas que Deus teve pela sua vida, a ponto de mandar o Filho dele, Jesus Cristo, descer à terra, se revestir de carne humana e morrer em nosso lugar. Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Terceiro item, para evangelizar é necessário que você tenha uma vida santa e separada para Deus. Se você está anunciando a palavra da verdade, a palavra que mudou a sua vida, você precisa ter uma vida de fato mudada. Se você tem uma vida mudada, você tem autoridade para sair e evangelizar. É preciso estar em oração. É o 4º item, você precisa orar. Você precisa ter comunhão, oração com Deus, vida de oração com Deus, porque você está indo anunciar a palavra dele. E a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, o reino dos céus, ele tem na terra embaixadores, que são os crentes, para anunciar o que o reino dos céus quer. O que o embaixador faz? Anuncia o que a sua nação, o seu reino, mandou anunciar. Você precisa estar conectado. Você precisa saber. E aonde você sabe isso? Na leitura da palavra, sabe qual é a vontade da sua nação, o reino dos céus? E na oração, você sabe qual é a vontade do seu Deus. Precisa ter uma vida de oração. Você precisa também ser cheio do Espírito Santo. Nós já falamos aqui, volta 3 aulas que você vai ver uma aula sobre ser cheio do Espírito Santo. Você precisa buscar revestimento de poder, porque você vai anunciar com mais ousadia. Os discípulos, quando andavam com Jesus, estavam de uma forma. Quando foram batizados no Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, estavam com mais ousadia. Você precisa dessa ousadia. Você precisa desse poder. O Espírito Santo tem dons espirituais que podem facilitar na obra do evangelismo, a profecia, o discernimento de espírito, a palavra da ciência, a palavra da sabedoria, que pode ser dado um conselho para alguém que ainda não aceitou a Jesus como Senhor da sua vida, o dom de curar, o dom de operação de maravilhas. Esses dons, dentro do evangelismo, são muito eficazes. Muito eficazes. Você precisa desse revestimento de poder. Porque quando você sai a evangelizar, você não está lidando, você não está batalhando uma guerra humana. Você está batalhando uma guerra espiritual contra as hostes da maldade. E eles têm poderes espirituais. E você precisa de poderes espirituais. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Você precisa dessas ferramentas. Você precisa dessa armadura quando você sai
a evangelizar. Muito boa essa aula de hoje, não é isso? Evangelismo. Então, nós podemos ir para as perguntas de hoje para finalizar a nossa aula e o nosso trimestre. Diga para mim, de acordo com o estudo dessa lição, o que é evangelismo? Segundo, por que devemos evangelizar? Terceiro, o que a Bíblia recomenda a respeito do tempo de pregar a palavra? Quarto, qual o principal requisito necessário à evangelização? Eu deixo essas 4 perguntas para você responder nos comentários. Muito obrigado por participar desse curso de Discipulado 1. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.